Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe nosso dia. Que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá para mais um dia, né? Se alimentando da palavra, desse maná, desse pão fresquinho do céu. Mas não tá fácil de gravar não. A aluna aqui já mexeu nesse pedestal aqui umas 3 vezes já. Não sei o que ela tem com esse pedestal, que ela gosta de ficar apoiada nele. Ela gosta de pôr a patinha assim, sabe? Além dela ficar na nossa sombra, ela quer apoiar a patinha. É impressionante. Ai, Jesus. Vamos lá se alimentar da palavra de Deus. Hoje Amém. Nós estamos em Juízes capítulo 14. Esse capítulo cheio de acontecimento. Vai falar a respeito do casamento, o primeiro casamento de Sansão aí com uma filisteia. Embora a gente veja aqui que os pais reprovavam, né, esse casamento, a gente nota que fazia parte do plano de Deus que o Sansão fosse infiltrado no meio desse povo, porque da mesma forma que eles usavam, os filisteus usavam dessa estratégia para se infiltrar no meio do povo de Israel através de alianças comerciais, acordos comerciais, alianças de casamento e etc. Agora também aqui Sansão, né, instruído por Deus, estava sendo infiltrado no meio desse povo filisteu. Uma estratégia uma vinda de Deus, né? E a gente vai ver também aqui uma situação onde ele acaba quebrando também o voto do nazareado, né? Porque ele foi consagrado nazireu desde o ventre, né, da sua mãe. Então nós vamos ver que o que foi, né, o que ele fez, que acabou quebrando esse voto. Algo errado que ele fez ali a caminho de Timana, né? E não só isso, no finalzinho a gente vê também que ele lança ali sorte, ali um enigma, né, para o povo ali filisteu, onde eles não acabam revelando, né? Isso gera ali uma situação complicada no meio do relacionamento dele. Então fica conosco aí até o término desse devocional, pois eu creio que Deus vai falar poderosamente com você em nome de Jesus, amém? Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pega a sua espada aí, Juízes 14, o casamento de Sansão. Desceu Sansão a Tima, vendo em Tima, uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tima das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos? Ou entre todo o povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tima, e chegando às vinhas de Tima, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como quem rasga um cabrito sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. O enigma de Sansão. Vamos abrir aqui um brief, um parênteses, para a gente salientar aqui esse trecho, né? Esse início aqui que é bem interessante. A gente nota aqui no início do contexto
que o pai e a mãe de Sansão, eles reprovavam esse relacionamento, principalmente com esse povo filisteu, que era inimigo do povo de Deus. Sim. Então eles indagam, não há entre aqui o nosso povo uma mulher que você possa se casar, né? E ele diz que realmente ele está apaixonado por essa filisteia e pede para que eles aprovem isso, para que eles ajudem eles a conquistar essa mulher, a obter ela. Só que aí, no verso 4, aqui a gente nota que isso fazia parte do plano de Deus. Quando você lê o contexto aqui, diz assim: seu pai e sua mãe, entretanto, desconhecia que mesmo isso provinha da vontade do Senhor. Então eles não sabiam que tinha a aprovação de Deus, né? Sim. A fim de providenciar a ocasião contra os filisteus, porquanto naquela época eles julgavam o povo de Israel. Ou seja, o povo estava sendo oprimido pelos filisteus, estavam sendo julgados por eles, né? Ou seja, eles estavam sobressaindo, né, com autoridade em cima do povo de Deus. Então, Sansão ali, basicamente, nesse relacionamento, ele estaria sendo infiltrado a fim de destruir esse povo, né? E a gente vai ver que, literalmente, o propósito de Deus, embora Sansão, ele tenha trilhado um outro caminho, mas se findou, né? Porque esse povo foi destruído nessa ocasião, né? Houve ali, a gente vai ver no final ali desse contexto da história de Sansão que aconteceu. Que houve êxito, né? Houve êxito da parte do Senhor, o propósito se cumpriu. E outra coisa aqui que chama atenção é que ele indo aqui a caminho, né, aqui de Tina, ele aqui no verso 6, ó, ele foi então que o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. É interessante, né? Não é o cabelo dele que fazia ele ser forte, mas o que apoderou, né, Sansão para que ele rasgasse esse leão como um cabrito? O Espírito de Deus se apoderou de Sansão, né? E aí continua no contexto, né, que ele desce ali para Tina, e a fim de se casar com essa mulher, né, obter essa mulher filisteia. E na volta ele sai da estrada e vai ver aquele leão que ele havia matado, né? E ali ele encontra um favo de mel no meio da carniça, né, do leão. E o que ele faz? Ele vai lá, ele pega desse mel, ele degusta, se lambuza nesse mel e pior, ele dá para o seu pai e para sua mãe. E o que ele fez foi muito grave, porque como ele é um narizeu, né, de nascença, desde o ventre da sua mãe ele foi consagrado, né, o voto do nazereado ou a pessoa que foi consagrada a narizeu, ele não poderia beber de nada fermentado, de vinho, né, ele tinha que se abster dessas coisas e principalmente também de não comer nada imundo, né, ou carniça, se alimentar de algo impuro ou até mesmo tocar num defunto. E o que ele fez aqui? Ele quebrou uma regra, ele quebrou um princípio do seu voto. E aí ele volta e dá para o seu pai e para sua mãe e não conta para eles, né, da onde que vinha esse mel, aonde que ele proveu esse mel. Então, além dele se lambuzar, ele ainda contamina o seu pai e a sua mãe. Olha só para você ver o que um pecado, né, originado, né, pode trazer como consequência para a vida de uma pessoa. Porque verdadeiramente o pecado ele tem sabor de mel, ele é gostoso, ele é prazeroso, ele chama a atenção, mas isso pode te levar a um precipício, pode te levar a um caminho sem volta. Porque como que o pecado é originado? Primeiro ele acontece na mente, você fica maquinando aquilo, querendo aquilo, né? Querendo desejar aquilo. E quando o pecado acontece na ação, né? Quando você coloca em prática, né? Você fica pensando naquilo e aí acontece o ato consumado, que foi o que ele fez. Ele acabou se lambuzando daquele mel e ainda dando para o seu pai e para sua mãe. Olha como que é você sair da trajetória, sair da rota de Deus. E isso traz severas consequências para a vida dele, né? A gente vai ver ao longo aí dos próximos capítulos, né? Ainda a gente está discorrendo aqui, mas a consequência de tudo isso, né? Ele foi quebrando princípios ali, né? Embora Deus esteja ali com ele, se apoderou do Espírito, mas
essa atitude dele ter ali se lambuzado com mel, se ele tivesse contado para o pai e para a mãe, certamente o que o pai e a mãe ia fazer? Olha, você errou, você pecou contra Deus, você quebrou um voto do nazereado. Agora o que você tem que fazer para se purificar? Você vai ter que raspar a sua cabeça e apresentar ao sacerdote, né? Literalmente o pai e a mãe iam fazer isso. Você pode raspar a sua cabeça e se apresentar ao sacerdote. Provavelmente o sacerdote ia levantar um holocausto, alguma coisa para purificar ele, mas não, ele manteve isso em oculto. E ele sabia o que estava fazendo, né? Sansão não era uma pessoa leiga, ele foi doutrinado, ele cresceu nesse meio, então ele sabia, né, que verdadeiramente ele não poderia ter feito isso. Mas é assim também na minha e na sua vida. Nós sabemos que aquilo que às vezes nos agrada, né, a vontade da carne, ela é pecaminosa. Você sabe que aquilo é errado, né? Como Paulo disse, o mal que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo, né? Mas nós temos que sabe, nos policiar, ter domínio próprio, para quê? Para que a gente não venha sofrer as consequências, né? E se errar, pecar, né, que nós fomos originados do pecado, cabe a nós, né, se arrepender. Sim. Né? Há perdão na Bíblia, há perdão na palavra de Deus para todo aquele que se arrepende dos seus pecados, que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Se hoje, porventura, né, você fez algo errado diante de Deus, não mantenha em oculto, né? Converse com o seu Senhor, peça perdão a Deus para que Ele tenha misericórdia da sua vida e te ajude na sua fraqueza, né? Porque diante de Deus nada fica oculto, né? Você vê uma situação que ocorreu, né, de tudo isso aqui, mas que está gravado no livro da lei, está aqui. De certa forma, Deus trouxe isso à tona para quê? Para que eu e você hoje tivesse conhecimento desse contexto, para que a gente viesse aplicar isso na minha e na sua vida, a fim de quê? Que a gente não venha sofrer tais consequências. É verdade. Amém. Aí diz aqui, ó, o enigma de Sansão. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas mo declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivas. Se mo não puderdes declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivas. E eles lhes disseram: dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Vixe, ele já foi falar aqui, já foi se entregar, né? E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido, que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso. Não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois destes aos meus patrícios um enigma a decifrar, e ainda não mo declaraste a mim. E ele lhe disse: nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? Ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel, e mais forte do que o leão? E ele lhe citou o provérbio: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os e as suas vestes festivais deu aos que declararam o enigma.
Porém acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Então, de novo aqui a gente vê no final desse contexto, né, o Espírito de Deus se apoderou de Sansão, e com isso ele ali derrotou ali, acabou exterminando ali 30 homens, né? Fica aí o aprendizado pra gente, né, que assim, o Espírito de Deus ele é excelente sobre a vida do ser humano. Basta que a gente tenha um Espírito excelente da parte de Deus para que a gente sobressaia sobre o inimigo, né? Não é um amuleto de sorte, não é um cabelo comprido, não é esses dogmas, esses conceitos que vai fazer diferença na nossa vida, mas sim ter um Espírito excelente da parte do Senhor, né? Deus que provê tudo na nossa vida, né? E é na medida, é do jeito, é da forma como Ele quer, não como nós queremos. É Né? verdade. Não tem como você ficar ordenando ao Espírito, vem Nem Espírito barganhando, Santo, né, gente? né? Eu achar que o Espírito Santo é uma energia, algo que você possa mover, que você possa mandar. Não, o Espírito de Deus é uma pessoa. Nós devemos ter reverência ao Espírito Santo de Deus, né? E isso só vem da parte do Senhor, aí para quem Ele quiser derramar, né? Foi derramado ali sobre a igreja, né, primitiva de Cristo, em Atos dos Apóstolos, né, o Espírito da parte de Deus, né? Então, assim, que a gente possa ter esse Espírito excelente na nossa vida também, mas não para nos glorificar, mas sim para glorificar a Deus, né, através das nossas atitudes, através de levar a palavra para as pessoas, de ser uma pessoa que contribui com o Evangelho, com o Reino de Deus. Então, fica essa mensagem, e amanhã nós vamos ver no próximo capítulo aí 15, né, Sansão aí vencendo aí mais de 1000 homens com uma queixada de jumenta, né, e depois ele reclamando para Deus, né, pedindo para Deus ali para que desse um pouco de água para ele beber. Então são algumas situações interessantes, né, que vale a pena você se alimentar desse maná, desse pão fresquinho do céu, e para trazer entendimento para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, Sim. Nós te agradecemos e te louvamos, porque Tu és santo, Senhor. Tu és perfeito, Senhor, em todas as coisas, Pai. E nós buscamos em Ti, Senhor, essa perfeição, Pai. Nós buscamos em Jesus Cristo sermos seres humanos melhores a cada dia, Pai. Através, Senhor, desse Espírito excelente que foi derramado, Senhor, sobre a vida de muitos homens na Bíblia. Que a gente possa também, Senhor, ter, Senhor, essa sabedoria, esse conhecimento que vem do alto, que vem da Tua palavra, para a gente se sobressair sobre o inimigo, Senhor. Essa sabedoria que não se adquire, Senhor, numa universidade, não se adquire, Senhor, comprando, Pai, mas é um dom gratuito da parte do Senhor, Pai. Eu peço, Senhor, nessa oração, que o Senhor derrame, Senhor, sobre nós o Teu Espírito, Pai, para que a gente possa, Senhor, de maneira tal, Senhor, fazer a diferença, Senhor, nessa geração. Abençoa, Senhor, essa irmã, esse irmão que ouve essa mensagem, que assiste este canal, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, falar ao coração dela, tirar as escamas dos olhos, Senhor, para que a Tua palavra entre, germine e produza frutos, Senhor, frutos dignos de arrependimento, frutos, Senhor, dignos de perdão, de misericórdia, Senhor, assim como o Senhor derramou sobre a Tua igreja, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.